Derrubando altares. Derrubando altares. Hoje nós temos uma leitura no livro de Juízes. O livro de Juízes que conta também a história do povo de Israel e fala exatamente do período dos juízes. Israel teve 12 juízes. Na verdade, 13. Só que um deles, ao mesmo tempo, foi juiz e sacerdote, que foi Samuel. Samuel foi peça importante na transição dos juízes para a monarquia. Foi onde começou o reinado do rei Saul. Mas eu quero atentar com você aqui que nesse período a palavra ela vai contar a inconstância do povo. Porque Deus ele tira o povo do Egito com Moisés, termina a caminhada com Josué, e ali Josué ele determina que cada povo, depois de ter atravessado ali e tiveram várias conquistas, ele determina que cada povo vá tomar a sua terra. E tirar aqueles moradores que não eram mais dali e tomar a sua terra. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura, Juízes 2, versículo 1. Aqui o anjo do Senhor ele trouxe um recado para o povo de Israel. Porque o povo ele foi desobediente naquilo que Deus determinou. E no versículo 2 diz assim: o anjo do Senhor foi até Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e trouxe a terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram. E o que eu disse? Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês, e eles serão seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifício a Deus. Deus aqui ele trouxe uma sentença sobre o povo. Porque quando você fizer essa leitura daqui para frente, você vai perceber que o povo servia ao Senhor durante 40 anos, era levantado um juiz, e durante 40 anos eles serviam, e quando aquele juiz morria, não demorava muito, o povo se desviava do caminho, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e vinham os inimigos e dominavam sobre o povo. E passava um período, o povo começava a clamar de novo. E, mais uma vez, Deus levantava um juiz, altares eram derrubados, o povo servia ao Senhor durante determinado tempo, 40 anos, 80 anos, e quando aquela pessoa, quando aquele juiz morria, mais uma vez voltava o povo a ser assolado pelos inimigos. Por quê? Porque desde o início não fizeram o que Deus mandou, que era tirar e exterminar todos aqueles inimigos. Então, como eles não fizeram, Deus falou: já que vocês não fizeram, eles vão ficar e vão ser os seus inimigos. E nesse período acontecia isso. Durante muitos anos aconteceram, no período de 12 juízes, 13, isso ia acontecendo. O povo adorava a Deus, depois de um determinado tempo, passava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor.
deixavam com que a influência de outras pessoas, de pessoas mais, que adoravam outros deuses, dominasse sobre eles, e quando via, eles estavam adorando outros deuses. Outros altares eram levantados e eles adoravam outros deuses. E eu quero chamar a atenção aqui para um determinado juiz, né, que é Gideão. Gideão, a história de Gideão é uma história muito interessante. E assim, a história dele tem falado comigo já há algum tempo. Na cela dos homens, eu tenho ministrado, tenho falado sobre o sacerdote, sobre a autoridade, sobre a importância de sermos firmes na presença de Deus. E a história de Gideão, ela falou muito comigo. Eu espero que fale com você também. No capítulo 6 de Juízes, no versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Até aqui. Aqui fala da história de mais um juiz, conta esse período onde o povo estava sendo assolado, e acontecia exatamente que, quando estava na época da colheita, os inimigos vinham e destruía tudo. Por 7 anos, eles já estavam, todo ano, época da colheita, eles vinham, destruíam toda a colheita, os animais, e a história conta que eles ficavam em extrema miséria. Eles quase não tinham mesmo o que comer. E o que aconteceu? E mais uma vez o povo começou a clamar. O povo começou a clamar a Deus. Os que se lembravam de como era, começaram a clamar ao Senhor, para que o Senhor livrasse eles daquilo ali. A palavra conta que nesse período, para eles escaparem dos inimigos, dos medianitas, eles faziam buracos nas montanhas, cavernas, para se esconderem, para esconder algum alimento, para que eles não fossem roubados. Mas nesse dia, Gideão ele estava malhando o trigo em um lugar que era para pisar uvas. Talvez Gideão pensou assim: bom, aqui ninguém é época de trigo, então ninguém vai me procurar aqui. Eu vou me esconder aqui porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trazer o sustento. E assim, saindo um pouquinho, bem, nós homens somos assim, não é verdade? Quando a gente olha para a nossa família e fala assim: não, eu preciso trazer o sustento para a minha casa. Eu preciso trazer a provisão. E às vezes a gente passa por uma luta, por algum processo, que às vezes é difícil, não é fácil. Principalmente que nos encontramos em outro país. E para a gente vai ser muito mais difícil do que para um homem da terra. A gente conhece, a gente sabe que
não tem residência, é difícil de arrumar emprego, aí quando você tem a residência já fica mais fácil um pouco, você consegue uma coisa melhor e tudo mais. E para nós homens ainda é menos complicado do que para as mulheres. Porque aí para as mulheres ali a gente vai ver a restauração, na limpeza e tal, sem documento. No início, para você conseguir alguma coisa na sua área, na sua profissão, é mais difícil, é muito mais custoso. E nós homens, a gente observa isso. E a gente quer o quê? A gente quer o melhor para a nossa família. E Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele está sobre nossas vidas. Porque, ainda que a gente passe dificuldade, tem aquele momento que a gente fala assim, realmente Deus é comigo? Porque eu vejo muitos falando isso, e comigo foi diferente. Eu não passei, a gente passa sim a dificuldade, todo mundo. Mas é de uma forma diferente quando a gente coloca Deus à frente. Quando a gente coloca Deus na frente, é mais suave. Não é que não seja mais difícil, mas é mais suave. A gente vai tem que ter estratégia, Deus dá inteligência, Deus dá estratégia para a gente ali, né, conseguir o nosso objetivo. E aqui Gideão, ele teve uma estratégia, ele falou, eu vou pegar o trigo e vou levar para um lugar onde ninguém vai me ver malhando o trigo. E ali eu vou conseguir um sustento. E naquele momento, Deus viu nele um homem corajoso, por mais que ele tinha medo. Porque se ele não tivesse medo, ele não ia se esconder. Mas o medo não é ruim. O medo é uma coisa boa. A gente, em determinadas coisas, a gente precisa ter medo. Por quê? Não é o medo bom que vai nos parar. Porque ele tinha medo, mas não ficou parado. Ele foi pegar o trigo e foi malhar. Por mais que era um lugar que podiam não achar ele, havia uma possibilidade de acontecer alguma coisa. Mas ele, mesmo com medo, ele foi e fez o que era para ter feito. E quando ele estava lá naquele lugar, o que aconteceu? Apareceu o anjo do Senhor. E aí está toda uma diferença. Porque a gente fala aqui de algo que realmente aconteceu. A Bíblia não é um livro de história em quadrinhos, onde alguém teve uma ideia, vou escrever isso sobre... Não, isso aqui relata realmente o que aconteceu. E hoje em dia, a gente traz isso espiritualmente, isso acontece muito na nossa vida. Hoje não acontece, não tem os midianitas que entram na nossa casa e leva tudo que a gente tem. Não é dessa forma. Mas nós somos assolados de outras maneiras, com outras dificuldades que levamos mais ou menos com o que acontece aqui. Então ali naquele momento, o anjo apareceu a Gideão e olha a resposta de Gideão. Se o Senhor é conosco, com o nosso povo, por que isso está acontecendo? Se o Senhor fez todas aquelas coisas boas, por que é que isso está acontecendo? Foi o que Gideão falou para o anjo. E às vezes a gente se pergunta, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que está acontecendo isso desse jeito? Por que motivo? O que será que eu fiz? Será que eu errei aqui? Será que eu errei ali? Eu não sei vocês, mas eu me questiono muito assim. Em determinados momentos, aonde eu errei? Porque o importante é nós entendermos o seguinte, se eu errei, eu preciso reconhecer e voltar atrás do princípio e seguir o caminho correto. Porque para tudo ir bem, se eu continuar no erro, o que vai acontecer? Assolação. Olha o que acontecia com o povo. Saía do caminho do Senhor, vinham os inimigos. Estava no caminho do Senhor, paz por 40 anos. Saía do caminho do Senhor, via os inimigos. Aí Deus levantava outro, derrotava os inimigos, paz. Então Gideão ali, ele foi criado em um período de paz. Gideão aqui já era um homem provavelmente
seus 30, 30 e poucos anos. Então, quando ele foi criado num período de paz que logo depois entrou num período de assolação. E mais terrível ainda, porque aqui conta, mais na frente a gente vai ver que o pai de Gideão tinha construído um ídolo, um altar. Mas Gideão questiona ali para o anjo, fala para o anjo ali, mas como? Se Deus é conosco, por que é que essas coisas nos acontecem? Mas lembra lá no início, quando Deus falou, olha, eu mandei vocês tirarem o povo. Eu mandei vocês tirarem todo o povo. Já que vocês não tiraram, eles vão ficar aí agora e vão ser seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. E eu pergunto, voltando ao princípio, o que precisamos tirar para que isso não venha nos assolar? O que precisamos abrir mão? Em que área da nossa vida nós precisamos abrir mão para que não venhamos sofrer e nem a nossa descendência? E nem a nossa descendência, porque veja, muitos aqui foram usados como juízes, durante tempo morreu e de repente o povo desviou e foi assolado. Ali estavam os filhos, os netos, a sua família. Então muitas vezes aquilo que fazemos aqui vai reverberar muitos anos lá na frente depois. Mas qual é a posição que tomamos aqui? Se a posição que tomamos aqui for uma posição em Deus, isso vai nos perseguir por toda a nossa vida. Aquilo que precisamos passar para os nossos filhos, para que eles passem para os filhos deles, para que eles se lembrem, olha, o meu pai era um homem temente a Deus, e eu também sou um homem temente a Deus. E assim vai de geração em geração. E aqui Gideão pergunta, né, por que tudo isso aconteceu? Mas o anjo fala, você vai ser forte. Só um minuto. No 13 diz assim, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram? E o que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Deus, ele dá uma ordem a Gideão, vai e livra o povo dos medianitas. Aqui Gideão, ele começa a entender que é Deus falando com ele, mas ainda assim ele tem uma dúvida, porque ele vai falar, olha, se é o Senhor mesmo, que o Senhor fique aí, não saia daí, enquanto eu vou preparar um cabrito e tal, para oferecer em holocausto. E Gideão foi, preparou, voltou, e o sacrifício foi consumido e o anjo desapareceu. E Gideão entendeu que era para ir e começou a convocar o povo. Ele começou a chamar os povos. Começou a chamar Gileade, né, Efraim. Chamaram os outros povos e se reuniram. Eles se reuniram para quê? Para combater os inimigos. Mas antes disso acontecer, aconteceu algo muito importante, que não podemos deixar de falar aqui. Porque naquela mesma noite que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele deu uma ordem para Gideão. Ele falou para Gideão, vai e derruba o altar
de Baal e Azera. E Gideão, sem pestanejar muito, chamou 10 homens valentes com ele e partiu para a missão de derrubar o altar de Baal. Só que a palavra vai contar que Gideão, ele estava um pouco com medo de fazer aquilo. E ele esperou ficar à noite, onde não tinha mais ninguém, para poder chegar ali e derrubar o altar. E Deus ordenou a ele que ele pegasse ali 2 bois e levassem para lá para derrubar o altar. E eles derrubaram, e Deus fala: derruba e construa um altar de pedra e ofereça ali um boi a sacrifício a mim. E Gideão assim ele fez. Ele foi lá e derrubou o altar. Deixa eu ler aqui para você essa parte para você poder entender melhor. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar de Baal, que é o do seu pai, e também o poste da deusa Azera, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para mim, o Senhor seu Deus, um altar de pedras, bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste Azera arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez à noite, de madrugada. Quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Azera derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam: quem será que fez isso? Gideão fez o que Deus mandou. E o povo ali se levantou contra Gideão, e eles queriam até pegar Gideão e matar Gideão, mas o pai de Gideão falou assim: ele derrubou o altar de quem? De Baal. E se Baal é Deus, então Baal que contenda com Gideão. Que é vocês que vão querer contender com Gideão? Não. Se ele derrubou o altar de Baal e Baal é Deus, Baal que contenda com Gideão. E assim o povo deixou para lá, e ali Gideão ficou conhecido como Jerubaal, né? Que quer dizer que Baal contenda com Gideão. Mas trazendo para hoje, trazendo aqui para o nosso tempo, qual é o altar que precisamos derrubar? Qual é o altar que precisamos deitar abaixo e construirmos um altar ao Senhor? Em que área da nossa vida que a gente precisa abrir mão para que Deus faça? Porque muitas vezes nós queremos que Ele faça, mas nós não damos o primeiro passo. E a fé é isso, a fé é você dar um passo, mesmo que não tenha o chão. Porque sabe que Deus é o nosso sustento. Às vezes a gente, determinadas coisas, difícil, garrado, não vai, não acontece. E a gente fica,
poxa, por que isso não acontece? Por que não acontece? O que eu preciso abrir mão? Em que área da minha vida eu preciso abrir mão para que Deus ele manifeste o seu poder? Para que Deus possa manifestar a sua graça sobre a minha vida? Em que área da minha mente o altar precisa ser derrubado? Porque às vezes a luta é na nossa mente. Às vezes a confusão é na nossa mente. Às vezes há dúvida, e sempre vai haver dúvida. Mas tenha certeza que toda vez que você tiver dúvida, há um Deus que responde. Há um Deus que responde. Assim como Gideão teve muitas dúvidas se ia conseguir vencer o povo ou não, porque Deus prometeu que ele venceria o povo, como os inimigos, como se eles fossem um só homem. E a história conta ali que Gideão consegue reunir milhares de homens, mas Deus fala para ele, não é esse povo todo que vai derrotar os inimigos. E Deus ali, ele começa a fazer teste, manda os que forem assim, embora, os que tiverem medo, embora. E foi os que tiverem medo, os que estavam ali, mas estavam com aquele medo de, só estou ali porque foram embora. Porque, por mais que você fale assim, vou para uma batalha. Eu sei que essa batalha ali, eu posso morrer. E eu tenho medo. Quem não tem esse medo? Mas eu vou, porque eu preciso ir nessa batalha. Agora tem aquele que, eu vou, mas não sei. Eu vou, mas não sei. Quando ele falou, os que têm medo, vão embora. E foi a maioria. Foi embora. O que nos deixa com medo? Que medo é esse que tem tentado nos parar? Que precisamos mandar embora? O que na nossa mente está nos deixando com medo que nós precisamos mandar embora? Deus, ele é um Deus de estratégia, Ele quer nos dar estratégia. E eles vão falar ali, e Deus vai levar o povo mais uma vez para um lugar onde eles vão beber água. E ele vai falar ali, olha, os que beberem água, como os animais, vão voltar. Mas os que beberem água, que pegarem a água com a mão e trouxerem a sua boca, esses vão ficar. E ali muitos, quando chegaram à beira do rio, já foram lá e sem querer saber se tinha um inimigo perto, ou sem nenhuma estratégia, mas aquele que estava atento, ele fez o quê? Ele estava atento e pegava a água e esse continuou. Eu não sei você, eu vim de uma região no Brasil que era muito perigosa e aonde a gente tinha que andar com um olho no peixe e outro no gato. A gente tinha que andar de uma forma a prestar atenção em tudo, porque de repente a gente pode estar no meio de uma situação muito complicada, como uma vez aconteceu comigo. Eu devia ter mais ou menos a idade do João, e eu estava andando na rua, estava passando dentro de um posto de combustível, e naquele momento o posto estava sendo assaltado. Exatamente naquele momento estava acontecendo um assalto no posto. Então assim, era um lugar que muito perigoso. E eu aprendi com isso que é sempre estar atento em tudo. Eu presto atenção em tudo. Em tudo. Isso é bom, por quê? Porque isso nos leva a prestar atenção no nosso irmão também, né? Às vezes o irmão precisa de uma ajuda, como eu muitas vezes fui assim. Preciso de ajuda em alguma área, mas eu não falo nada, eu me calo, eu fico quieto. Nós homens somos muito assim, de nos calar. A gente se cala e não fala nada. A gente se cala, a gente fica quieto, a gente não... É lógico, você não tem que sair abrindo para qualquer pessoa, mas para uma pessoa de confiança, para um amigo de confiança. Então assim, para isso precisamos conquistar e ter amigos. Precisamos fazer amizade. Porque não foi assim
Lembra daquele seu melhor amigo lá no Brasil? Aquele cara que você falava assim, poxa, esse cara aí é meu amigo. Aquele que estava com você em qualquer momento, em qualquer situação. Aquele cara que era o irmãozão que você falava assim, esse cara aí eu converso, ele me dá bons conselhos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser essa pessoa. Nós precisamos ser um homem de confiança. A primeira coisa é sermos assim. Por quê? Para que vejam em nós essa confiança. Essa confiança de que, poxa, o Manuel é um cara, né, que eu posso confiar. Mas primeiro precisamos ser assim. Se a gente não for assim, né, fica difícil. E Gideão levou aquele povo que restou para a batalha, que foram 300 homens. E fizeram uma contagem ali daqueles 300 homens. E para cada homem, se eu não me engano, ia ter que lutar com 100 e tantos homens. Cada um. É difícil, né? Se pegar um grupinho de 100, sabendo que é só você. Imagina. É difícil. Mas Deus é um Deus de estratégia. Porque aqueles homens foram usados por Deus. Deus tinha um propósito. Deus tinha uma meta ali para cumprir. E usou a vida daqueles homens. Usou a vida deles com estratégia para vencer o inimigo. Que no final das contas, acabaram lutando entre si. Acabaram lutando entre si. Mas o que nós precisamos abrir mão? Em que área da nossa vida nós precisamos deixar que Deus haja? Porque às vezes a gente tem determinadas áreas na nossa vida que a gente fala assim, não, isso aqui deixa quieto, isso aqui, não mexe com isso não, não mexe com isso não, mas até quando? Porque Deus, Ele quer fazer a obra na sua vida, na minha vida. Eu falo isso para mim também. Muitas áreas eu preciso que Deus haja. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos aquele que foi perfeito, aquele que foi sem pecado. E nós estamos aqui por causa dele. É por ele que a gente está aqui, num dia de domingo, para adorar a Deus, para adorar ao Senhor Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que se entregou por nós, aquele que morreu para quê? Para que essa história de o povo 40 anos em paz, depois assolado, e depois... Irmão, quando nós declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos paz em meio à guerra. Porque Ele nos traz essa paz. Você pode estar num conflito, mas você tem a paz nele. Quando estamos atribulados, o que acontece? Nós buscamos Ele. E Ele nos traz o quê? A paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não entende. A paz que o mundo não vai entender. A paz que aquelas coisas que vão contra a natureza de Deus não vão entender. Mas Ele nos traz essa paz. E nos traz entendimento, e nos traz sabedoria, à medida que formos buscar. Porque tem um preço, é preciso pagar um preço. É preciso pagar um preço. Homem, é preciso pagar um preço. Mulher, é preciso pagar um preço. A mulher paga um preço pelo marido, e o marido também paga um preço pela sua família. A mulher que quer uma casa abençoada, aquela mulher que edifica o lar, que ora pela vida dos filhos, que ora pela vida dos maridos, é um preço que ela paga em oração pela sua casa. Assim nós homens também, que intercedemos pela nossa família, pagamos um preço de cuidado, de oração. Mas o que falta? O que é preciso abrir mão?
para que Ele faça a obra que Ele precisa fazer. Que área da nossa vida nós precisamos deixar que Ele cuide? Fique de pé. Eu quero pedir a você nesse momento que você possa tirar um momento de reflexão. Não é o que eu, Daniel, quero, não, esse momento é você com Deus. Sabe, não tem aquele momento que a gente para refletir? Às vezes no trabalho você fala assim, não, peraí, deixa eu pensar um pouco sobre isso, eu preciso refletir sobre isso. Ou em casa, uma decisão em casa. Mas hoje, aqui, tire um momento de reflexão. Deixa Deus falar com você aí no seu coração. Deixa Ele sondar a tua mente, esquadrinhar o teu coração, para que seja tirado tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que vai ser um empecilho na sua vida, que vai trazer atraso, tudo aquilo que impede que você tome uma decisão que você precisa tomar, tudo aquilo que venha trazer dúvida sobre uma decisão que você tomou, tudo aquilo que venha tentar te impedir a seguir o caminho por onde Ele começou a te levar. Talvez tenha aparecido uma dificuldade, talvez alguém ali venha falar palavras que você se sinta humilhado, que você se sinta triste, algo que faça com que você desista. Reflita nesse momento, aonde você precisa que Deus haja na sua vida. Qual é o altar que precisa ser derrubado para que seja construído um altar para Deus? Um altar de pedra, um altar onde Ele vai ser adorado, onde Ele vai ser colocado em primeiro lugar. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.